Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra suas Bíblias aí, no livro de Daniel, Daniel 9, 24, onde diz assim o texto: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 72 semanas as ruas e os muros se edificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será desraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. É um texto bem difícil, né, quando a gente lê assim, linguagem, mas pode ficar tranquilo que a gente vai explicar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que se encontra a tua noiva, o teu corpo, a tua igreja. Fala conosco, abra a nossa mente, abre o nosso coração, nosso entendimento, que o teu Espírito, Pai, de discernimento, entendimento, venha pairar sobre nós aqui, Pai, facilitando o entendimento. Edifica-nos, Senhor, que todas as nossas dúvidas, Senhor, venham ser tiradas. Que venhamos sair daqui nessa noite, Senhor, edificados sobre a tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a primeira coisa interessante que a gente leu no verso 24 é que o anjo, Malar, Gabriel, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, disse para Daniel, que estava querendo saber a respeito das coisas do fim, estava buscando para entender lá a visão da estátua, a visão dos animais. Na verdade ele já tinha entendido, então ele está querendo saber algo mais a fundo, sobre o povo e sobre essas coisas, e o anjo fala com ele que 70 semanas estão determinadas, sobre o povo dele, sobre Israel. Essas 70 semanas, irmãos, não são de dias, são semanas de anos. Então, se a gente multiplica 70 vezes 7, que é uma semana, são 7 dias, dá 490, só que não são 490 dias, são 490 anos. O texto é bem claro, o texto fala que são 62 semanas e depois mais 7 semanas, até que Jerusalém seja edificada e o Messias, o ungido, seja morto. Então, 62 mais 7, 69. Se são 70 semanas, 70 menos 69, fica faltando uma semana. Como são semana de anos, então, na verdade, essa semana equivale a 7 anos, que é o período aí que a gente fala que é da grande tribulação. Como que a gente sabe disso? Essa ordem para restaurar Jerusalém, tudo isso aconteceu em 445. Se você subtrai 445, até o período que Jesus foi morto, que não foi 33, foi 38, por causa de um erro de contagem aí, se você soma os 445 antes de Cristo, aí a gente zera, mais os 38 anos até Jesus nascer e morrer, dá 483. 490 menos 483, 7. Então é exatamente há uma semana ou 7 anos que falta, que é essa semana que a gente está esperando aí de 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Então essa última semana aí de Daniel, essa semana que a gente chama da semana da grande tribulação, vem dessa época. Então muitas coisas já aconteceram. Então, para a gente fechar a história da humanidade, o acerto de contas que Deus vai ter com todo o povo, para o Messias voltar e ser reconhecido pelo povo de Israel, para todas as profecias se cumprirem, falta uma semana, que são semana de anos. Então falta exatamente 7 anos. Tranquilo? Então a gente tirou muita dúvida semana passada. Então eu vou tentar pegar aqui, eu não lembro da cronologia, mas eu vou começar de onde eu lembro que deu muita polêmica, que foi onde a gente terminou. Que é a questão dos mortos, A gente falou onde os mortos estão, que eles não estão no seio de Abraão, não estão no inferno. Porque vai haver um arrebatamento, e a Bíblia diz que
Os que estiverem vivos vão se encontrar e os mortos vão ressuscitar. Então, logo, não pode ter ninguém no céu, porque se vai haver um único dia em que os mortos e os vivos vão se encontrar com Jesus nas nuvens para desfrutar das bodas do Cordeiro, então logo não pode ter ninguém no céu já desfrutando. Então a gente ainda não tem ninguém no céu, ainda não houve nem o tribunal de Cristo e nem o grande trono branco, que vai ser para condenação. Só para a gente recapitular aí. Tribunal de Cristo é para o salvo, para recompensa. Juízo final, o grande trono branco, é para condenação. Então isso não aconteceu. Então onde estão os mortos? Estão aguardando. Mas deixa eu te explicar uma coisa que vai te fazer entender. O homem é tricômoto. O homem é corpo, alma e espírito. Então quando o homem morre, o pó volta para a terra. Se você chegar lá no cemitério, depois de alguns meses, você vai ver que o pó se deteriorou. Então o pó volta para a terra, porque é da terra. O livro de Eclesiastes fala que quando o homem morre, o espírito volta para Deus. Por quê? O espírito é o sopro. Lembra que Deus pega o homem do pó da terra, faz o boneco, corpo, assopra nele, e o homem passa a ser alma vivente? Então o espírito é o sopro de Deus. Então o espírito é divino. Se é algo da parte de Deus, por isso que o pregador, o Salomão, vai dizer que esse fôlego, esse sopro, esse espírito volta para... Então, o corpo, para o pó, porque veio do pó, se deteriora. O espírito vai para Deus, porque saiu dele. Então, volta para a sua origem. Só que o texto de Gênesis 2:7 diz que a junção do corpo com o sopro faz que o homem passe a ser alma. Então a junção do espírito com o corpo gera uma alma, uma pessoa, uma personalidade, pessoa com característica, com sentimento. Então, ou seja, a alma é que é o segredo do negócio. Por quê? É o meu tipo de alma, o meu tipo de psique que diz: eu sou nervoso, tranquilo, esquentado, né? O que eles falam aí dos temperamentos aí, né? Hoje tem o fleumático, isso, e por aí vai. Então o segredo está na alma. Na verdade, a gente então sabe que o espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra. O segredo é onde fica a alma. Nós acreditamos que ela está em um lugar inconsciente. Não tem motivo para ela estar consciente, porque seria uma tortura da parte de Deus. Imagina quem morreu na época de Noé. Nossa, Deus, não tem relógio, né? Eu estou olhando para o relógio, mas não tem. A pessoa está lá e, nossa, mas não vai voltar? Cadê Deus? E quem morreu na época de Jesus? O ladrão da cruz. Nossa, mas já passou tanto tempo e ele não volta. Então seria um martírio. Então não faz sentido a pessoa estar consciente enquanto espera ou o retorno de Jesus para buscá-lo, ou a vinda de Deus, né, para fazê-lo ressuscitar e condená-lo, porque os que morreram em Cristo vão ressuscitar para a glória eterna, Daniel 12:2. E os que não morreram em Cristo ou em Deus, né, antes de Jesus aí, quando não se tinha o conhecimento de Jesus, para desprezo e vergonha eterna. Então são dois tipos de situação: o que vai ressuscitar para a glória e o que vai ressuscitar para a desonra. Então, enquanto isso não acontece, a pessoa está apenas dormindo. Aí fica o mistério. E quando a gente ressuscitar, como que vai ser? Aí é por inferência. Nós acreditamos que essa alma que está lá, que é o seu sentimento, sua emoção, sua consciência de tudo que você fez de certo e errado, porque naquele grande dia Jesus vai dizer, Deus vai dizer, você lembra e você vai lembrar. Então a sua alma ela está guardada e preservada para o dia do juízo, ou para o tribunal de Cristo. Deus então, nesse dia da ressurreição, seja para a condenação, ou para o juízo, ou para o tribunal de Cristo, para nós, né, no caso que vamos ser salvos, Deus vai trazer um corpo novo. Deus vai trazer um corpo novo e vai colocar a sua alma lá, e a gente não sabe como que vai ser esse mistério. Por isso que fica aquela pergunta: nós vamos lembrar das coisas que nós fizemos? Nós vamos lembrar dos nossos parentes? Quando eu chegar no céu, eu vou reconhecer a minha mãe? Eu vou reconhecer o meu pai? Existem duas possibilidades, é claro, não tem uma terceira. Sim e não. Se nós vamos reconhecer essas pessoas, não vai ser com o mesmo sentimentalismo, porque a alma vai estar diferente. Não vai ser essa alma igual aqui da terra, junto com esse corpo glorificado. Se nós reconhecermos os nossos entes queridos lá, não vai ter esse sentimentalismo. É assim que nós acreditamos que será. Até porque, se nós tivermos a nossa consciência, lembrarmos dos nossos parentes, e quando nós vemos, por exemplo, uma mãe, que as mães que teve 10 filhos,
9 se perdeu. Você imagina uma mãe dessa, vendo 9 filhos seus indo para o lago de fogo, e ela no céu. Não vai ser céu, vai ser inferno. Ela vai falar, meu Deus, eu prefiro ir para o inferno. Tem mãe que falaria, eu prefiro ir para o inferno com meus filhos. Ou traz os meus 9 filhos e me manda para o inferno. Então não faz sentido a gente lembrar com esse sentimentalismo, de dó, entendeu? Então acredito que a nossa alma terá uma pegada, será diferente. É a lógica, porque senão, irmãos, o céu vai ser um chororô danado. Agora para pensar comigo. A Bíblia não diz que cada um vai ser julgado segundo as suas... O galardão não é segundo as. A condenação também não é segundo as. Então faz sentido, perguntando, todo mundo que é condenado queimar o mesmo tempo a vida toda junto no lago de fogo? Se o galardão, a recompensa vai ser mediante aquilo que você fez para Cristo, o castigo e a condenação é mediante o que você fez de ruim. Então faz sentido o estrupador que matou, esquartejou, sofrer eternamente o mesmo castigo, o mesmo tempo, na mesma medida, com alguém que tinha um coração bom, às vezes tem aquele católico coração bom, que ajuda, mas que não aceitou a Cristo e foi para o inferno? Estou perguntando se faz sentido. Deus não é justo, e isso seria justiça? Está vendo como tem hora que a gente só precisa pensar? Se a Bíblia está dizendo que a condenação e que o julgamento vai ser segundo as obras, faz sentido todo mundo queimar o resto da vida ao mesmo tempo? Já que é para queimar o resto da vida, todo mundo junto ao mesmo tempo, não precisa julgar, é só jogar para queimar, é perda de tempo. Se todo mundo vai queimar eternamente para o resto da vida, para que ter julgamento segundo as obras? Para mostrar o que você merece. O juízo ou o julgamento que é dado para um condenado, quando o juiz faz isso, não é para dar a pena devida e certa, mediante ao ato cometido pelo tal humilhante, ou pelo suspeito, até que se prove o contrário. Por que então que com Jesus todo mundo vai ter o mesmo castigo, que é o castigo eterno para queimar, eternamente? Não faz sentido, né, irmãos? Então eu acho que a gente tem que rever esse nosso conceito de todo mundo queimando eternamente no fogo. Porque é incoerente com a justiça de Deus, é incoerente com o que o texto diz, é incoerente até com a justiça. Se o ser humano, que é injusto, ele consegue diferenciar na hora do julgamento que quem fez mais maldade merece mais, imagina o nosso Deus. Será que ele condenaria todo mundo para o mesmo castigo, na mesma medida, na mesma proporção, no mesmo tempo, no mesmo lugar, da mesma forma? Eu acho que não. Do mesmo jeito que vai ter galardão, é o que a gente falou, é a lógica. O galardão não vai ser mediante as obras? A Bíblia não fala isso? É o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que cada um vai receber segundo as suas. Se é segundo as obras, então tem que ser numa medida segundo aquilo que você... Não pode ser outra coisa. Independente do que nós acreditamos e achamos mais coerente, é a Bíblia. Aí quando a gente faz exegese, é a regra da exegese. Não importa o que eu penso, não importa o que ninguém pensa. Importa o que a Bíblia está dizendo. A gente extrai sem opinião. E o que eu estou fazendo aqui é exatamente extraindo sem opinião. A Bíblia diz que cada um foi julgado segundo as suas obras. Então, se é a segunda obra, o castigo não pode ser igual, porque a obra de nem todo mundo é igual. O próprio texto, quando é um paralelo que vai falar de benefícios, fala que tem obra que é semelhante palha, feno e madeira, e tem obra que é semelhante a ouro, prata e pedras preciosas, mostrando que existe categoria de recompensa. Se existe categoria de recompensa, existe também categoria de castigo. Isso é o que a Bíblia diz. Aí se inferno tem patamar ou não tem, já é a nossa mente que está classificando. É uma coisa que só Deus pode dizer como vai ser. Essa questão do castigo, se vai ficar mais tempo, menos tempo. Mas o que a Bíblia diz é isso, que cada um vai receber segundo as suas obras, seja para o bem ou seja para o mal. Agora se vai ser patamar, se vai ser, é a mesma coisa. Aí você está levando para aquele mesmo lado de vai ter casinho e vai ter casão, só que no inferno. Vai ter patamar dos que sofrem menos e vai ter patamar dos que sofrem mais. Aí é a nossa mente que está procurando uma maneira de associar esse castigo. Aí já não cabe a nós. Cabe a nós só entender que o castigo vai ser mediante as obras, entendeu? Do mesmo jeito que o galardão vai ser mediante as obras. Agora, como vai ser isso? A gente só conjectura, mas que vai ser mediante, vai, porque é o que a Bíblia fala e fecha o assunto. Ela não te diz como vai ser.
Se vai ser patamar ou não. Se vai ser casa ou não. A gente viu que faz sentido. Ou que vai ser autoridade no reino ou não. Mas ela mostra que vai ser diferente. Então, se vai ser diferente para quem vai receber lá, vai ser diferente também para quem vai ser castigado. É a lógica do texto. Aí, fora isso, é a minha, a sua opinião. A gente pode até ter, mas não pode dizer que é assim que vai ser. A gente segue uma outra tradição muito complicada, que é a tradição do pecadinho e pecadão. De que não tem pecadinho e pecadão. Tem sim. Provo para vocês na Bíblia. Lembra lá? Capítulo 19 do livro de João. 19:10. Depois você confere aí. Pilatos olha para Jesus e fala assim, conversa comigo. Estou parafraseando, né, usando uma paráfrase. Porque eu tenho poder para te soltar. Aí Jesus vira para ele e fala assim, você tem poder para me soltar? Saiba que o poder que você tem sobre mim, se do alto não fosse te dado, você não teria. Vírgula. E saiba que pecado maior, gadol ratá, é pecado mesmo, é adjetivo, a palavra é um adjetivo, fala no sentido de tamanho. Pecado maior tem aquele que me entregou para você. Pode ver aí. 19:10 do capítulo 19, versículo 10 do livro de João. Ezequiel 8:6. Deus está dando uma visão para Ezequiel. Aí Ezequiel fica abismado e fala, nossa, eles estão fazendo isso. Aí Deus fala assim com ele, abominações, que é uma palavra parecida com pecado, entendeu? Por que eu digo que tem diferença de pecado? Porque existe no mínimo 5 palavras hebraicas para pecado. Ratá, avon, toebá, profanação e por aí vai. Porque são tipos de pecados diferentes. Então o próprio Deus que está dando a visão para Ezequiel fala, fica tranquilo, porque abominações, ou dependendo da Bíblia que fala pecado, porque ainda não tinha entendido que tem palavra diferente para pecado, pecados maiores, Ezequiel, você vai ver. Se Deus está falando que pecados maiores, é simples de entender, o pecado do adultério era punido com o quê? E se você perdesse a jumenta ou o boi do seu vizinho, você dava a outro mais 20% de multa. Então tem diferença. Porque se um pecado é morte e o outro não é, então para Deus tudo é pecado, porque é pecado. Mas o peso disso é diferente, porque você está pagando de forma diferente. Então, na verdade, tem uma diferença, não dá para a gente explorar. É outra coisa que a gente tem mania de seguir tradição. E a gente não para, a gente se acomodou. Hoje com muita coisa, em vez da gente ir para a Bíblia procurar, a gente fica no que a gente ouviu. É um problema muito sério. Então tem muita coisa que a gente deveria, até poderia, olhar lá e ver que é diferente. E aí é Bíblia, irmãos. Então vamos tirar mais algumas dúvidas aqui. A gente, na verdade, começou de trás para frente, Não tem problema não. O importante é que a gente fale de todo o conteúdo, porque a gente vai numa pegada e acaba saltando aí, não segue uma ordem cronológica. As 2 testemunhas, que é outra coisa que gera muita dúvida. Quem vai ser? Ou quem serão? São 2, está no plural. Aí o pessoal fala assim, tem gente que fala, é Elias e Moisés. Já ouviu essa, né? O Enoque e Elias e Moisés. Não pode ser. Moisés já morreu. Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso. Então, pastor, Elias e Enoque. Pode ser? Pode. Então não. Porque a gente fala assim, mas Elias e Enoque não morreu, eles têm que voltar para morrer. Não, irmãos, isso não é uma regra. Quando Jesus voltar, quem estiver vivo vai ter que morrer? Não. Vai ser transformado num corpo de... Então Deus voltou para Enoque e para Elias, por isso que eles não precisaram morrer. Então a morte, ela é só para quem não vai ter um encontro com Deus, ou com Jesus até ele voltar. Nesse caso em específico, Deus voltou para Elias e para Enoque. Então não existe a obrigatoriedade de que eles morram. Entenderam? Então logo não existe também a obrigatoriedade de serem as 2 testemunhas, porque eles têm que vir para morrer na praça, que é o que vai acontecer com as 2 testemunhas. Mas pode ser que sejam eles? Pode. Pode ser que sejam 2 judeus que vão nascer, alguma coisa do tipo? Pode. Então a gente não pode fechar a questão dizendo que é Elias e Enoque porque eles não morreram. A justificativa não é condizente com a realidade bíblica. Mas pode ser que sejam eles sim. Pode ser que Deus fale, não, como eles não morreram a morte física, eu quero que eles morram. Mas não é justificativa, porque tem muita gente que não vai morrer a morte física, Então existe a possibilidade de ser
e de não ser. Então você não pode bater o pé e dizer, Elias e Enoque, porque eles não morreram, eles têm que morrer. Não é uma justificativa correta mediante os parâmetros bíblicos de ressurreição e de volta de Cristo. Tranquilo? Então vamos lá. Anticristo e falso profeta, né? É o que Apocalipse 11, se eu não me falha a memória, ou 13, vai chamar de besta da terra e besta do mar, ou besta que saiu do mar e besta que saiu da terra. O anticristo equivale à besta que saiu do mar, porque mar, né, água, fala de nações ou de povos. Então o anticristo é essa besta, porque ele é aquele homem político que vai dominar as nações e as pessoas. Então a besta que sai do mar, lá no livro de Apocalipse, se não me falha a memória, no capítulo 13, representa o anticristo, porque ele vai comandar as nações, ele vai ser um homem político, ele vai dominar a partir da política, né? Acreditamos que acontecerá, né, um grande problema, alguma coisa, e que aparecerá, é uma crença, viu gente, é uma teoria, aparecerá aí um homem com capacidade para resolver esse problema, e mediante isso, os governantes, né, pelo menos os principais, seja G7, G8 ou G10, entendeu? Não dá tempo de falar o porquê do G10, mas enfim, lhe darão o poder e ele terá o comando mundial. Então a besta que saiu do mar é o anticristo, a besta que saiu da terra é o falso profeta, é o homem religioso dele, aquele que a Bíblia fala que o anticristo vai ser ferido, e vai vir o falso profeta e vai curar, e as pessoas, as nações vão adorar, então vai ser o homem religioso, porque não adianta, irmãos, todo sistema no mundo tem que ter uma religião, nem que seja uma falsa, mas tem que ter. O homem ele tem essa necessidade intrínseca dentro de si da religiosidade, do Deus, da coisa espiritual. Então o anticristo ele vai precisar do homem religioso. Ele vai proibir a religião cristã e todas as religiões. Vai ser só a dele, mas vai ter. Como que vai ser? Quem vai ser adorado? Não sei. Mas a gente sabe que vai ter uma religião. Então vamos lá. Milênio, como que vai ser? A gente acredita na literalidade do milênio, nós assembleianos. Nós acreditamos que realmente, no final desses 7 anos, naquilo que a gente chama Batalha de Ar, que significa monte, né? Megido ou Megdon, que seria uma planície que existe lá em Israel, né? Ou um lugar mais elevado, seria Monte do Megido. Então, Armagedon significa Monte Megido. A gente acredita que no final dos 7 anos e meio, dos 3 anos e meio de guerra, dos 7 anos no total, todo o mundo estará perseguindo, indo contra Israel, nessa batalha da planície. E a Bíblia diz que vai ser pelo despojo, Israel é uma terra rica, dentre outras coisas. Então, entra Zacarias 14, a Bíblia diz que Jesus desce com o monte nos pés das oliveiras, lembra lá? E o monte fende no meio o vale, e a Bíblia diz que os judeus olham para ele e falam, quem é este? E vê as feridas nas mãos dele. E pergunta, que feridas são essas em tuas mãos? E ele fala, essas são as feridas que eu recebi na casa de meus amigos, ou seja, dos seus antepassados. Aí o texto continua dizendo que eles olharão e chorarão, como quem chora e pranteia pelo unigênito ou seja, reconhecendo que aquele que veio há 2000, não sei quando vai ser isso, 2500, né, calculando da época aí, era aquele que realmente eles deviam ter reconhecido como o Messias, isso no final dos 7 anos. E aí ele vem, se assenta, simbolicamente falando, no trono de Davi, porque não tem mais o trono lá, e passa a reinar 1000 anos. E nesse episódio, nós, a igreja, que estaremos na boda do Cordeiro lá em cima, nos 7 anos, porque o casamento judaico é 7 anos, 7 dias, então representa 7 anos, a gente vai descer com ele, e vai reinar 1000 anos aqui na terra. Onde vai se cumprir aquelas profecias de Isaías, que o leão e o cordeirinho, lembra que a gente falou semana retrasada? Vão estar juntos. Onde que o leão e o cordeiro andam juntos hoje? Não tem jeito. O texto de Isaías também fala que o menino, a criança, vai brincar com a serpente, vai colocar a mão na boca dela e não vai acontecer nada. Isso tudo aí vai ser no milênio. Passou os 1000 anos. A Bíblia diz que Satanás vai ser? Aí tem gente que fica, mas para quê? Já aprendeu, vai soltar de novo. E sabe o que é interessante? Porque a gente está no milênio. É aqui que você tem que prestar bastante atenção. É uma teoria meio doida. A gente está no milênio. Descemos com Cristo, corpo glorificado. Porém,
tem pessoas que vão estar no milênio que não vão ter o corpo glorificado. Nesse final de 7 anos, quando Jesus desce e salva o povo de Israel e outras pessoas, muita gente vai ficar, mas não com o corpo glorificado, nesse milênio. Entendeu? Vão nascer pessoas dessas. Não fica alegrinho não, achando que você vai corpo glorificado arrumando outra mulher aqui na terra, né, os irmãos, e que vai fazer filho aí à vontade. Não tem isso mais não, irmão. Acabou. Faz filho enquanto você está aqui. Depois, ou não, né? Que a situação não está boa, não. Porque depois que você for arrebatado e descer com Cristo para reinar, não tem mais filho, não. Tá? Então isso aí vai ser para as pessoas que estiverem aqui. Então essas pessoas que ficaram, que não passaram pelo tribunal de Cristo, não tiveram o corpo glorificado, elas vão viver aqui. Só que vão viver sem pecado. Por quê, pastor? Porque Satanás vai estar preso. Então vai ser como era no Éden. Por isso que a gente vai ter o leão e o cordeirinho, o menino brincando com a serpente. Porque se Satanás está preso, não tem influência do pecado. Então ninguém vai conhecer o pecado. Mas vai ter esses dois tipos de pessoas no reino milenar. Nós que descemos com o corpo glorificado, já com o nosso galardão exercendo papel no milênio, e esses que ficaram. Então vão nascer também filhos. Então acredita-se, teoria, que quando Satanás for solto, ele vai conseguir tentar esses filhos que nasceram durante, e que não viram todo o poder dele descendo. E a gente sabe que é assim, irmãos. A gente sabe que é assim. A primeira geração, quando a gente fala da saída do Egito lá, é aquela geração que viu o milagre. Eles eram rebeldes porque é da natureza, mas eles seguiam Moisés e admiravam Moisés. A segunda geração é a geração pós-Moisés, é a geração de Josué. Josué foi eleito, eles seguiram Josué e entraram na terra prometida. Só que a terceira geração já não conhecia nem Moisés e nem Josué. Sabe o que a Bíblia fala que eles fizeram? Época dos juízes, começou cada um a adorar o seu próprio Deus. Se você vê o livro de Juízes, começa e termina dizendo, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Por quê? Porque não viram, não testemunharam o poder de Deus. É isso que acontece quando uma geração não vê e testemunha o poder de Deus. E essa geração que vai nascer durante o milênio, não vai ter testemunhado o poder de Deus. Mas isso não vai ter problema, porque não vai ter tentação contra o poder de Deus. Mas quando o diabo for solto, aí vai haver uma tentação. Então esses que seriam aí tentados essa última vez, mas a Bíblia diz que vai ser muito rápido. Deus vai vir, vai destruir pelo sopro da boca, e é aí que vai vir o juízo final. Entendeu? Aí a pergunta que fica, veio o juízo final, condenação, para lá. Depois que esses forem condenados, não tem mais capeta, não tem mais diabo, nós vamos viver eternamente com Cristo. Aí para a gente fechar, aonde nós vamos viver com Cristo? No céu ou na terra? Irmãos, presta bem atenção. A nova Jerusalém desce do... E Deus agora habita com os... homens, não fala os homens habitam com, a nova Jerusalém desce. Jerusalém significa Jerusalém, lugar de paz, fala da presença espiritualmente falando de Deus. Então a gente sabe que é uma simbologia espiritual. Porém, a gente tem que entender o seguinte, Deus criou esse mundo para ser habitado. Lembra de Isaías que a Bíblia fala que Deus não cria nada para ser um caos e uma desordem? Então aqui foi criado para ser habitado. Se a gente for todo mundo morar no céu, o que vai acontecer com isso aqui? Aí a gente tem um problema. Porque Jó 42 fala assim, bem sei que tudo pode, nenhum de teus planos pode ser. Deus não planejou, então foi plano. O homem viver aqui na terra, quem que botou o pé no negócio? Foi o capeta, que chegou lá no Éden, né? Então, pela lógica, esse plano não foi frustrado, ele teve uma vírgula ou uma pausa, e seria retomado depois que Satanás fosse jogado para fora do negócio. Foi ele que avacalhou o trem, então ele não está mais lá, volta ao plano original. Então isso aí, irmãos, é o que eu acredito. Entendeu? Agora, se a gente vai morar aqui, ou vai morar no céu, o importante é que a gente vai estar com Jesus. Mas eu, né, pelos estudos que já fiz, e outras pessoas também, a gente senta e debate, né, a respeito dessas coisas, acreditamos que o mais lógico e
coerente é que nós habitemos aqui, porque o céu é o céu de Deus. Nós vamos ficar lá no céu, vamos 7 anos, desfrutando das bodas do Cordeiro. Depois a gente desce para ficar 1000 anos aqui, aí depois volta e fica um 10. Por isso que tem hora que os presbiterianos riem da gente. Falam, não, você subiu, agora você desceu, agora passou e vai subir. Não, filho, desce onde você vai ficar. Eu acredito que Jesus vai ficar aqui na terra com a gente, até para cumprir muitas profecias e para o plano de Deus não ser frustrado. Porque a terra não faz sentido ela ficar vazia e todo mundo no céu.